O Band Cidade está de volta e eu recebo aqui no estúdio o juiz do Tribunal Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte, Vladimir Capistrano. Doutor Vladimir, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Ana. É um prazer estar aqui com você novamente. Alegria nossa recebê-lo. Doutor Vladimir, o senhor concedeu recentemente uma decisão especificamente que coloca um processo que estava tramitando no TRE para a zona eleitoral, ou seja, para a primeira instância, usando o argumento do Supremo. Foro privilegiado também descendo na Justiça Eleitoral, doutor Vladimir? Exatamente, Ana. A partir daquela decisão do Supremo, em que reconheceu que o foro nominado de foro privilegiado, o foro prerrogativo de função, ele só pode ser aplicado para os supostos crimes cometidos durante o mandato do parlamentar, ocupante de cargo no Executivo, durante o mandato e em razão do exercício do mandato. A partir daquela decisão, vários tribunais no país principalmente o STJ foi o primeiro que aplicou o que a gente chama de simetria. O que significa isso? O Supremo Tribunal Federal aplicou essa regra para deputados federais e senadores e a partir dos fundamentos da decisão do Supremo, os demais tribunais começaram a aplicar para aquelas autoridades que têm prerrogativa de foro em cada tribunal específico. O Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, aplicou no caso do governador da Paraíba. Os tribunais regionais, os tribunais de justiça e os tribunais regionais eleitorais, eles processam crimes eleitorais nos quais os acusados, os denunciados são prefeitos ou deputados estaduais. Por exemplo, e aqui no caso do Rio Grande do Norte, tinha sob a minha relatoria no tribunal um processo criminal, na verdade ainda era uma denúncia na fase de recebimento de um prefeito de um município do interior do estado que estava sujeito à jurisdição do tribunal por decorrência dessa prerrogativa de foro que tem assento na Constituição. Com a decisão do Supremo de que somente aqueles crimes cometidos no exercício do mandato devem ser apurados na instância especial e como aquele crime que se apurava no processo específico do prefeito do município do interior não decorria do exercício da função e se antes do prefeito passar a exercer o mandato para o qual ele foi eleito em 2016, eu levei ao plenário uma proposta de voto no sentido de acolher os mesmos fundamentos que o Supremo utilizou nos casos dos deputados federais e senadores. E o tribunal, por maioria, naquela ocasião, entendeu que sim, que se aplicam os mesmos fundamentos e que somente nos casos de prefeitos, deputados estaduais, que cometam crimes eleitorais no exercício do cargo, é que a competência originária do tribunal se estabelece. Diferente disso, quem julga é o juiz de primeira instância e o tribunal só conhecerá desse processo no eventual recurso. Essa é a regra. Foi aplicado inicialmente nesse processo que eu lhe falei, houve uma decisão do tribunal e o próprio tribunal, pelo seu plenário, já autorizou que os relatores, por decisões individuais, apliquem aos demais casos. Inclusive, também já tive a oportunidade, em outro processo da mesma natureza, aplicar essa nova regra que o tribunal está tomando a partir da decisão do Supremo e também enviar para a primeira instância processos criminais em que prefeitos sejam acusados do cometimento de algum crime eleitoral. Doutor Vladimir Capistrano, esse procedimento vai desafogar o TRE? Tem muitos processos, ou tinha muitos processos nessa seara, nesse estágio, doutor Vladimir? O Tribunal Eleitoral ele não tem muitos processos desse tipo, ele tem alguns processos desse tipo. Por exemplo, em meu gabinete eu tinha apenas 2 processos desse tipo, processos criminais de competência originária. Mas, de qualquer maneira, desafogará o tribunal no sentido de que a instrução processual, ou seja, a ouvida de testemunhas, a colheita de provas, não se realizará mais no âmbito do tribunal, do 2º grau, porque essa é uma tarefa que ordinariamente é cometida aos juízes de 1º grau. O tribunal normalmente só julga recursos. É tanto que o tribunal não tem essa aparelhagem para proceder à instrução processual. E essa é uma grande crítica que se faz ao foro privilegiado. Os tribunais não têm estrutura para produzir prova em processos criminais, justamente porque o tribunal é uma instância de revisão, uma instância de julgar recursos. Então, nesse sentido, vai sim desafogar o tribunal dessa obrigação de instruir processos criminais. Remete para o juiz instrui, julga e só por decorrência de algum recurso, ou na sentença de condenação, ou na sentença de absolvição, é que o tribunal vai conhecer, aí sim, como instância revisora, que é a vocação dos tribunais, ser instância revisora, e não ser instância de instrução de processos. Doutor Vladimir, eu queria aproveitar a participação do senhor aqui no Band Cidade para a gente falar sobre um outro assunto, vaquinha de campanha, as chamadas arrecadações de pessoas físicas. O período já começou. O que é, de fato, doutor Vladimir, a vaquinha, essa arrecadação de pessoa física na internet para campanhas
eleitorais? Essa é uma grande novidade da eleição 2018. É a primeira eleição em que esse financiamento coletivo é admitido pela Justiça Eleitoral. Na eleição de 2016, alguns partidos consultaram o TSE sobre a possibilidade dessas vaquinhas eleitorais, que o nome técnico é financiamento coletivo, e o TSE disse que não era possível porque não existia legislação que regulamentasse. Houve a reforma eleitoral de 2017, o Congresso Nacional instituiu a possibilidade das vaquinhas eleitorais e teremos a aplicação dela agora em 2018. A vaquinha é um tipo de financiamento que já é muito comum para financiamento de atividades artísticas. É o que chama de crowdfunding, é o nome que ele é mais difundido, inclusive nas redes sociais, na internet. É uma forma de captar pequenas doações de pessoas que estão interessadas em ajudar algum projeto, no caso dos projetos artísticos, culturais, por exemplo. No caso das campanhas eleitorais, são doadores que não têm capacidade de fazer grandes doações, mas que têm capacidade de, com uma quantia menor, ajudar o seu candidato. Por exemplo, R$50, R$30. Como fica inviável o candidato arrecadar diretamente valores tão pequenos, instituiu-se a possibilidade de uma empresa que deve estar previamente cadastrada perante o Tribunal Superior Eleitoral, organizar o recebimento dessas doações, identificando o doador através do seu nome completo, do seu CPF, e destinando aquela arrecadação para o candidato que o doador já indique que é o candidato de sua predileção. Obviamente que a pessoa não pode chegar num site de financiamento coletivo e doar para qualquer candidato. Tem que ser para um candidato que tenha contratado aquele serviço de organização de financiamentos coletivos. Mas a ideia é pequenas doações através de uma empresa que organiza essas doações e posteriormente repasse para o candidato o produto dessa captação. É importante frisar, Ana, que a empresa ela apenas organiza a captação dos recursos e a entrega dos recursos ao candidato. A empresa não pode doar. Doação de pessoa jurídica é completamente proibida, é vedado. O candidato que receber doação de pessoa jurídica pode, inclusive, ter suas contas desaprovadas e também responder um processo por abuso de poder econômico. A empresa apenas organiza e repassa. Agora, doutor Vladimir, a gente está numa fase de pré-campanha. Se o candidato recebeu doações, mas ele terminou não saindo candidato, não se efetivando, o que é que acontece com esse dinheiro? Na verdade, o candidato, neste momento, ele não recebe a doação. Desde o dia 15 de maio, que a doação já é permitida, as empresas já podem captar para determinados candidatos. Mas esses recursos, eles ficam numa conta bancária específica, organizada por esta empresa, gerenciada por esta empresa e fiscalizada pelo TSE. O candidato só receberá esses recursos a partir de 15 de agosto, quando ele registrar sua candidatura. Se por qualquer razão ele não registrar sua candidatura, ou porque o partido não escolheu ele em convenção, ou porque ele desistiu, esses recursos são devolvidos pela empresa aos doadores. Esses recursos sequer chegarão aos candidatos. Esses recursos atualmente eles ficam numa conta segregada, fiscalizada, e só serão destinados aos candidatos por ocasião do registro de candidaturas. Porque a lei eleitoral brasileira só permite realizar gastos de campanha a partir do registro de candidaturas. O que a lei excepcionou agora foi a arrecadação, mas sem repassar o dinheiro para os candidatos. Pode fazer propaganda nesse estágio para pedir esse dinheiro? Pode fazer a propaganda do financiamento coletivo. O pré-candidato se apresentar aos cidadãos dizendo: eu estou numa campanha de financiamento coletivo e peço que as pessoas doem para ajudar este projeto político que defende tais ou quais causas. Não pode fazer propaganda da campanha, da candidatura, nem pode pedir voto. Que pode fazer a propaganda do financiamento. A gente conversou aqui no estúdio com o juiz do Tribunal Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte, Vladimir Capistrano. Doutor Vladimir, obrigada, boa noite para o senhor. Obrigado, nós é que agradecemos. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O Band Cidade vai ficando por aqui. A sua companhia agora é o Jornal da Band e a gente volta a se encontrar amanhã, 18h50, aqui na tela da Band. Ótima noite para você.